Noite a todos e a todas que acompanham a gente aqui no canal oficial do Observatório Nacional aqui no Instagram. Eu sou a Lorena Amaro, faço parte da equipe de comunicação do ON, junto com a Josina, que vocês já conhecem. E bem nessa live de hoje a gente vai falar sobre o programa de pós-graduação em astronomia do ON. O edital já foi lançado, os editais tanto para o curso de mestrado quanto para o de doutorado direto e indireto, já foram lançados. E aí a gente vai convidar o Marcelo Borges, ele é o coordenador do programa de pós-graduação do ON de astronomia. Ele vai tirar as dúvidas, as principais dúvidas sobre o programa de vocês. A gente preparou um roteiro bem interessante para tirar as dúvidas. E vocês podem mandar as dúvidas aqui no chat também. E peço também que dizem se a gente tiver algum problema de conexão, se vocês não estiverem conseguindo ouvir a gente bem, que aí a gente vai fazendo os ajustes necessários. Eu já convidei o Marcelo aqui para entrar. E a gente vai começar a falar. Opa, Marcelo, boa noite. Oi, Lorena. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom, o pessoal está entrando, mas acho que a gente já pode ir começando a falar. Só para avisar o pessoal, essa live vai ficar salva aqui no Instagram do ON. Então, depois vocês podem voltar se tiverem alguma dúvida. Lá no site do ON a gente já publicou também uma notícia sobre o edital, sobre o programa. Então, tem lá os links para o edital, vocês podem tirar as dúvidas por lá também, mas a gente vai dar uma passada geral nessa live para tirar as dúvidas, explicar um pouquinho sobre esse processo. A gente vai falar também sobre o exame unificado de física, né, que agora passou a ser obrigatório. Então, vocês podem deixar as dúvidas aqui no chat que a gente vai conversando com o Marcelo sobre isso. Então, Marcelo, o programa já está no ar, já foi lançado os editais. E aí eu queria começar falando sobre o exame unificado, né, que se aplica tanto para o mestrado quanto para o doutorado direto, e aí depois a gente pode falar um pouco do mestrado e um pouco do doutorado, tudo bem? Tá bom, tá ótimo, Lorena. Então, desde o período passado, né, do último processo seletivo, a gente começou a utilizar a nota do exame unificado das pós-graduações em física como sendo uma nota a ser considerada na avaliação dos candidatos para a entrada no processo seletivo, tanto do mestrado quanto para o doutorado direto. Né? E a grande novidade é que a partir desse período, né, desse semestre agora, o ON passou a fazer parte oficialmente do Exame Unificado das Pós-Graduações em Física. O ON agora é uma instituição associada a esse programa. Para quem não conhece, esse Exame Unificado ele engloba todas as universidades de física do Rio de Janeiro, de vários estados, vários institutos de pesquisa, e agora o ON também é uma das instituições associadas. É uma espécie do Enem da física, né? Exatamente, da pós-graduação em física no Brasil. Exato. E agora da pós-graduação em astronomia também, né? Muito legal. E aí, com isso, o ON deixa de ter uma prova específica, né? Todo mundo que quiser participar do programa precisa fazer essa prova, o exame unificado, né? As inscrições vão até que dia, Marcelo? Vão até dia 10 de outubro. Então as pessoas têm que entrar lá na página do Exame Unificado, tem o link lá no edital, né? E na página do AN também tem o link. Então as pessoas têm que entrar lá, as inscrições vão até o dia 10 de outubro. Então tem que ter muita atenção a isso, porque as inscrições do exame vão até 10 de outubro, a prova vai ser realizada no dia 21, se eu não me engano, as notas devem sair no dia 21 de novembro, né? As notas devem sair no dia 26 de novembro e o nosso período de inscrição para o mestrado vai até o dia 3 de dezembro. Então é a logo pessoa em seguida, né? Exatamente, a pessoa vai ter o tempo de se inscrever lá no EUF, faz a prova, recebe a nota e depois envia para a gente. Tem até o dia 3 de dezembro para enviar para a gente. Legal. E como que é a prova? Ela é presencial? É à distância? Como que está funcionando? Então, desde o ano passado, desde o início da pandemia, a prova tem sido realizada remotamente, né? Então, a prova ela é composta de 40 questões de física, né? Pegando todas as áreas ali da física. Então, tem termodinâmica, eletromagnetismo, mecânica clássica, quântica, física estatística. Então, são 40 questões, se eu não me engano, agora eu não tenho certeza se são múltipla escolha ou não sei. Mas, enfim, são, né? Então, tá. Então, são 40 questões e a pessoa faz, né, e depois ela é avaliada, ela vai receber, então, no dia 26, quando sair a nota, ela vai ter um certificado com a nota dela, indicando também a posição que ela ficou ali dentro de todos os candidatos, como é que ela foi avaliada, em que posição, mais ou menos, se encontra. Entendi. E essa nota ela vai ser usada como um dos critérios de seleção, né, para o processo. Sim, essa nota vai ser usada como um dos critérios de seleção, principalmente na pré-seleção que nós vamos fazer. Então, por exemplo, para quem for se inscrever no mestrado, né, vai enviar
o seu histórico, vai enviar o currículo, vai enviar a nota do EUF. Então, a gente vai primeiro fazer uma pré-seleção com base nessa avaliação do histórico, do currículo, da nota, do exame unificado, e depois, então, aqueles candidatos que forem pré-selecionados para uma entrevista. Aí, na entrevista, a gente vai discutir todos esses pontos, vamos conversar sobre o histórico do candidato, sobre o currículo, a trajetória acadêmica, né? E vamos também comentar, saber o que a pessoa achou da prova, enfim, vamos ter toda essa discussão e depois disso, né, com base em tudo isso, né, no currículo, na nota do EUF, na avaliação da entrevista, é que nós vamos fazer a classificação dos candidatos e avaliar quais que vão estar aprovados, quais que vão poder ter bolsa, enfim, é isso. Certo. Só para confirmar, esse certificado com a nota do EUF tem que ser enviado para o e-mail que é secpga@on.br. Lá na notícia no site do ON tem direitinho o e-mail para vocês não se perderem. Bom, a gente Lorena, recebeu... Pode falar. Desculpa te interromper. É importante enviar esse certificado, porque esse é o comprovante oficial da nota que a pessoa tirou. Não adianta a pessoa mandar um e-mail para a gente dizendo, tirei 10. Não, a gente precisa ver o certificado. Então é preciso enviar esse certificado. Legal. E deixa eu te perguntar uma coisa. Já houve edições anteriores do EUF. Essas notas das edições anteriores, elas podem ser aproveitadas nesse processo da pós-graduação do ON? Então, para esse edital, a gente decidiu que sim. Então, as pessoas que fizeram as provas em 2020 e a do primeiro semestre de 2021 podem enviar essas notas para a gente. Então, as provas de 2021, 2022 e 2021, essas notas também são válidas. Legal. Então, a gente recebeu... Pode falar. Não. Então, se a pessoa não quiser fazer o exame do unificado agora, de 2021-2, né, do segundo semestre, ele fez anteriormente, ele pode enviar esse comprovante para a gente, esse certificado, e vai contar para ele como sendo a nota dele no EUF, sem problema nenhum. Legal. A Maria Clara Goulart mandou uma pergunta para a gente, perguntando, né, sobre essa realização da prova. Ela disse que é da geologia. Como você disse, essa prova ela tem que ser feita por todo mundo, né? Dentro das áreas que são de interesse, né? A gente vai falar disso já, sobre quem pode, né, se candidatar, participar do processo para mestrado e para doutorado. Bom, acho que a gente já pode começar a falar do mestrado. Se o pessoal ficou com alguma dúvida sobre o exame unificado, pode deixar aqui no chat que depois a gente retoma. Mas vamos avançar para o mestrado. Como a gente disse, a data final para o exame é 10 de outubro, mas a data de inscrições para o mestrado é 3 de dezembro. Isso, exatamente. E aí, o certificado do exame tem que ser enviado no processo até essa data para aquele e-mail que a gente já falou, não é isso? Exatamente. Tem que ser enviado até o dia 3 de dezembro, tem que ser enviado esse certificado, porque logo depois, então, nós vamos nos reunir para fazer essa pré-seleção dos candidatos, e aí no dia 8 de dezembro, os candidatos que foram pré-selecionados, eles vão ser convidados, então, para uma entrevista no dia 10 de dezembro. Então bem seguido, né? O processo o pessoal tem que ficar bem atento às datas. Exatamente. O @anrige, não sei se eu falei certo, ele mandou uma pergunta aqui que a gente vai responder agorinha. Quem pode se inscrever no programa de mestrado do Observatório Nacional? A gente recebeu essas perguntas. A gente teve uma pessoa que perguntou, o professor Alex Souza. Ele disse que ele é licenciado em filosofia. Perguntou se pode fazer após em astronomia. Pode? Então, o mestrado e o doutorado em astronomia, eles são voltados para quem tem bacharelado, licenciatura ou até mesmo engenharia, nas áreas de física, astronomia, matemática e áreas afins. Né? Então, o que acontece? É necessário que a pessoa tenha tido uma formação na sua graduação mais voltada para a área da física e a área de matemática. Então, uma pessoa de filosofia, uma pessoa que venha da área de humanas, aí, infelizmente, ela não vai poder participar desse edital. Tudo bem. E aí são pessoas, no caso do mestrado, que já concluíram a graduação, mas quem está ali no último período, que já está perto de se formar, que até a data da admissão, se a pessoa for aceita, ela também pode se inscrever? Pode se inscrever perfeitamente. Ela só precisa enviar uma declaração para a gente, lá da instituição dela, dizendo que a defesa dela está prevista, a conclusão do curso, aliás, está prevista para uma data anterior à data da matrícula. Até a data da matrícula,
ela vai ter que ter concluído o curso. Então, no caso do mestrado, o que, que acontece? É importante falar isso. A entrevista vai ser, então, no dia 10 de dezembro. Né? A gente vai, então, ali, logo em seguida, até 5 dias depois, a gente vai emitir a lista dos candidatos que foram aprovados e classificados. Mas o ingresso no mestrado é só em março. Ainda vai ter um tempo, né, caso ela seja aprovada, ela vai ter um tempo até março para concluir a graduação dela, e ela só vai poder ingressar na nossa pós-graduação, só vai poder se matricular e ter uma bolsa de mestrado uma vez que ela tenha terminado, concluído o curso dela, tenha titulado. Entendeu? Perfeito, perfeito. Bom, a gente já comentou basicamente, né, quais são os critérios de seleção, né, que é a nota do EUF, o histórico e o currículo escolar. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a arguição oral, né, com os candidatos selecionados. Vai ser uma entrevista remota, não é isso? E vai estar participando, o candidato participa, e quem mais vai fazer essa arguição com o candidato? Então, no caso do mestrado, a gente vai ter uma comissão de seleção, que é formada por docentes da pós-graduação do Observatório Nacional, né, da pós-graduação em Astronomia. Então, essa entrevista vai ser feita por essas pessoas, e ali na entrevista a gente vai conversar com o candidato para saber um pouco mais sobre o currículo dele, o histórico, né, a trajetória acadêmica, né, se ele fez iniciações científicas, enfim. Ele vai ter que falar um pouquinho mais, né, sobre a vida acadêmica. Uma entrevista de emprego mesmo, né? Exatamente, exatamente. Legal, bacana. Bom, e aí a gente recebeu muitas perguntas sobre a bolsa, né? Sobre as bolsas. O valor da bolsa para o mestrado é de R$ 1.500 e a duração, né? São 24 meses, né? O programa. Já tem bolsas disponíveis? Quantas bolsas são? Como é que funciona a seleção para os bolsistas? Então, nesse momento, a gente não pode dar um número preciso de quantas bolsas nós teremos, ou, enfim, em março. Então, a gente, na realidade, isso depende muito das agências de fomento, que são quem? CNPq e CAPES. Então, o número de bolsas que nós teremos livre em março vai depender da disponibilidade oferecida por essas agências de fomento. Ah, bacana. Né? Certo? Então, não dá para dar um número exato, mas teremos bolsas livres. A gente recebeu uma pergunta aqui da Franciele Freitas. Ela perguntou se existe uma média do EUF para ser aceita, se tem ali uma nota de corte, ou isso depende, né, dos resultados ali de quem está participando. Exatamente. O que acontece? O EUF, quando você recebeu o seu certificado com a sua nota, vem junto a média de todos os candidatos. Eles pegam as notas de todos os candidatos e tiram uma média. Então você vai ter ali o valor médio e você vai estar ou acima da média ou abaixo da média. Né? Mas não tem uma nota de corte, né? Você não precisa, por exemplo, tirar 5 para entrar. Não, o que acontece? A comissão de seleção vai definir isso no processo de pré-seleção. Como é uma análise comparativa dos candidatos, a gente vai avaliar a nota dos candidatos, vai ver aqueles que tiveram os melhores resultados, vai comparar com essa média da nota do EUF daquele ano, daquela prova, e aí vai se definir sim uma nota de corte. Mas isso é definido no momento da avaliação, né, dos candidatos, e isso vai ser definido pela comissão de seleção. Perfeito, Marcelo. Agora eu queria fazer umas perguntas que a gente recebeu sobre especificamente o mestrado, né? O professor Ivan Batista, por exemplo, ele perguntou se é necessário ter o dia todo livre para o mestrado, ou se é possível fazer à distância, ou final de semana. Como é que está funcionando? Então, durante a pandemia, todas as atividades da pós-graduação acabaram se tornando remotas, né? Mas as atividades, mas normalmente, né, oficialmente, as atividades da nossa pós-graduação elas são presenciais, né? E além disso, o que acontece? Uma vez que o candidato, o aluno tem a bolsa, aí é exigido dedicação exclusiva. Então é preciso que ele esteja lá no AN, trabalhando todos os dias, assistindo os cursos, fazendo pesquisa, interagindo com os pesquisadores. Então, infelizmente, não dá para fazer só no final de semana, não tem como. E mesmo nos casos excepcionais, quando nós aceitamos algum aluno numa condição que ele não tem a bolsa, também é exigido que ele tenha dedicação às atividades da pós-graduação. Então, a resposta correta é: as atividades são presenciais. Assim que a situação se normalizar, nós voltaremos a ter as atividades presenciais e é necessária uma dedicação exclusiva. Certo, então você já aproveitou, já respondeu a pergunta do MacGyver também, que tinha perguntado se pode morar num lugar longe do AN e fazer o programa de mestrado. Imagino que ele esteja perguntando justamente sobre isso, né? Sobre a possibilidade de fazer à distância.
como o Marcelo disse, não é possível, né? Precisa de Não, dedicação exclusiva. exatamente, infelizmente não é possível, tanto que os alunos que são de fora do Rio, eles se mudam e vêm morar aqui no Rio de Janeiro, alguns conseguem morar perto do observatório, enfim, mas é necessário ter a presença de todos os alunos no observatório. Maravilha. Acho que a gente pode falar uma dúvida ainda sobre o mestrado, deixa aqui que a gente faz. Tem uma dúvida aqui da Salmária, de Fátima, que ela pergunta a respeito de cursos de extensão, né, para fazer observação do céu. Não sei se você consegue ajudar a responder, Marcelo. Curso de extensão, ela tem que. Eu acho que a pessoa mais indicada para falar isso para ela seria a Josina, né? Então, vou fazer Seria o a pessoa. seguinte. Salmária, faz o seguinte, envia um e-mail para a gente, comunicacal@on.br com a sua dúvida, que a gente vai te responder até amanhã, pode ser? Comunicacal, né, que é comunicação, só que sem cedilha e sem tio, @on.br, ou deixa aqui nos comentários, quando a gente publicar o vídeo, ou coloca, ou manda nas mensagens, a gente te responde depois com mais detalhes. Bom, então acho que dá para a gente avançar para o doutorado. Diferente do mestrado, o doutorado ele tem 2 etapas, 2 períodos de inscrições. Como é que está funcionando isso, Marcelo? Exatamente. O que acontece? O doutorado, como o doutorado ele é diferente do mestrado, o mestrado é mais curto, né? São só 2 anos. Então é importante que os alunos entrem no mestrado já no início do período letivo, para já começar a cursar as disciplinas, né? E aí os estudantes vão ter basicamente 1 ano para cursar todas as disciplinas obrigatórias, e depois eles têm mais 1 ano para fazer o seu projeto de pesquisa. Basicamente é isso. No caso do doutorado, como são 4 anos, então o aluno tem um tempo muito mais longo, então não há essa necessidade de que os estudantes entrem exatamente no início do período letivo. Eles podem entrar um pouquinho antes ou um pouquinho depois, porque eles, além disso, além de ter um tempo maior, eles também eles são obrigados a fazer um número menor de disciplinas. Então é mais fácil de encaixar. Se você entra 2 meses, 3 meses antes do início do período letivo, você já começa com a sua pesquisa. Quando começa o período letivo, você faz as suas disciplinas e depois você ainda tem o quê? 3 anos e meio para fazer toda a sua pesquisa. Então, a escala de tempo é bem diferente. Então, pensando nisso, o doutorado ele tem períodos de entrada no programa de pós-graduação diferentes. Então, nós decidimos fazer o quê? 2 rodadas. Tem essa primeira rodada, cujas inscrições se iniciaram no dia 17 de setembro e vai até o dia 29 de novembro, se eu não me engano. Isso mesmo. Né? E aí, logo depois, vão ocorrer as entrevistas, que, se eu não me engano, é dia 3 de dezembro. Me corrija se a minha memória estiver falhando. Estou aqui com a cola, tá? né? Ah, então ótimo. Então você... Vai falando. Disse acertei ou não? Então, as entrevistas devem ser no dia 3 de dezembro, nessa primeira rodada. E aí, o que acontece no doutorado? No doutorado, nós já temos algumas bolsas disponíveis. Então, se houver um número suficiente de candidatos nessa primeira rodada, e que sejam bons candidatos, que eles sejam aprovados no nosso processo seletivo, e todas essas bolsas sejam, então, implementadas para esses novos alunos, nós não teremos a segunda rodada. Que a segunda rodada se iniciará no dia 13 de dezembro e vai até o dia 11 de fevereiro. Vê se a minha memória está boa. Tá ótimo. Tá boa? Certíssimo. Opa, ainda bem. Então, aí, nesse caso, nessa segunda rodada, então, o que acontece? Vai ter essa primeira rodada. Se todas as bolsas forem implementadas, nós não teremos a segunda rodada, com início lá em dezembro. Então, o ideal é todo mundo se candidatar já nessa primeira rodada, né? Quem puder. Quem puder. Porque o que acontece? Você, uma vez que você seja aprovado nessa primeira rodada, a sua bolsa já vai ser implementada logo em dezembro. Entendeu? Então, para ter a bolsa implementada, exatamente, o candidato precisa já ter o mestrado defendido, já ter lá o certificado de conclusão do mestrado dele, certo? Então, caso a pessoa não tenha ainda concluído o mestrado, ela não vai poder, vamos supor, dar um exemplo, né? Ela vai defender em fevereiro. Então, ela não vai poder competir, ela não vai poder entrar nessa primeira rodada. Então, ela vai esperar. Caso as bolsas não tenham sido preenchidas, sobraram bolsas livres, então a gente abre a segunda rodada, né? Cujo o prazo final vai ser lá em fevereiro. E aí as pessoas
que vão participar da segunda rodada, elas vão ter que mostrar, olha, eu já defendi o mestrado agora em janeiro, ou então eu vou defender o meu mestrado em fevereiro, de forma que a bolsa possa ser implementada quando? Em março. Certo. Né? Então, o que as pessoas devem ter atenção é isso. Quem for participar da primeira rodada, a bolsa deverá ser implementada logo em dezembro, certo? E quem for participar da segunda rodada, a bolsa será implementada em março. Também, aí tem dois problemas, né? Em março, a gente depende também da disponibilidade das agências de fomento, porque sempre em fevereiro há uma reavaliação dos cursos e eles definem o número de bolsas disponíveis. Então pode ser que o AN tenha bolsas ou pode ser que não tenha. Vamos cruzar os dedos para que tenhamos as bolsas tanto de mestrado e doutorado, para que todo mundo possa entrar e começar então tanto mestrado quanto doutorado em março. Beleza, só para confirmar as datas das entrevistas, né? Da primeira rodada dia 3 de dezembro e da segunda rodada 16 de fevereiro. Sobre o exame unificado... eu não lembrava, tá? Obrigado. Imagina, estou com a cola. Com a cola é fácil. No caso do doutorado e do exame unificado, quem vai fazer o doutorado direto precisa fazer o exame e quem vai fazer o doutorado normal não precisa. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e também para quem que é recomendado o doutorado direto, né? Todo mundo que terminou a graduação pode fazer o doutorado direto? Então, o caminho do doutorado é o seguinte, a pessoa termina a graduação, faz o mestrado, terminou o mestrado, entra no doutorado. Esse é o caminho natural. Né? Certo. Mas existem casos onde a pessoa teve um desempenho excepcional ali na graduação. Então ela pode procurar um pesquisador do AN e falar, olha, eu gostaria de fazer uma pós-graduação com você, só que eu queria entrar direto no doutorado. Então, nesse caso, se a pessoa teve um desempenho excepcional na sua graduação, a comissão de seleção, que no caso do doutorado já é a comissão de pós-graduação, vai avaliar o currículo do candidato, vai avaliar o histórico, né, avaliar o projeto de pesquisa, as cartas de recomendação. Já tem que ter um projeto definido. Sim, isso. A diferença do doutorado para o mestrado é essa também. O mestrado, você só precisa enviar o seu currículo, o seu histórico e a nota DUF. Doutorado não, doutorado precisa enviar o currículo, precisa enviar o histórico, no caso do mestrado, para quem for entrar no doutorado, no caso da graduação, para quem for tentar o doutorado direto, né? Tem que enviar 2 cartas de recomendação e tem que enviar um projeto de pesquisa, já indicando quem será o seu orientador no doutorado. Então precisa estar com tudo bem encaminhado, né? Exatamente, aí a comissão vai avaliar, vai chamar para uma entrevista, né? Todos que se inscreverem no doutorado vão ser chamados para entrevista, desde que tenham enviado toda a documentação, e aí essa comissão vai avaliar. Olha, que realmente aquela pessoa teve um desempenho excepcional, o projeto de pesquisa é muito bom, então merece entrar no doutorado direto. Né? E aí senão essa pessoa vai falar, também precisa fazer o exame de física. No caso do doutorado direto, sim, precisa fazer o exame do unificado. Porque ele está vindo direto da graduação para o doutorado, ele não passou pelo mestrado. Então a gente precisa dessa nota do EUF também. Tá? Agora, um ponto muito importante, Lorena, no caso do doutorado, é que qualquer pessoa que queira se inscrever no doutorado, primeiro ela tem que contactar os pesquisadores do nosso corpo docente para encontrar um orientador. Certo? Adequado ao projeto, né, que ela pretende fazer. Exatamente. Ela, juntamente com esse orientador, vão preparar um projeto e esse projeto tem que ser enviado no momento da inscrição. Interessante. Então, quem pode se inscrever, basicamente, né, as pessoas daqueles mesmos cursos que a gente já falou do mestrado, né? Graduados, no caso do doutorado direto, graduados em nível superior, bacharelado, licenciatura em engenharia, né? Em astronomia, física, matemática e áreas afins. E para o doutorado, a pessoa tem que ter o título do mestrado, né? Nessas mesmas áreas, não é isso? Exatamente, exatamente. Tem que ter o mestrado nessas mesmas áreas. Maravilha. A gente já falou sobre as cartas de recomendação, né? Que são 2 que precisam ser enviadas. E aí pode ser solicitado mais uma carta caso uma delas seja assinada pelo orientador do projeto, é isso? Exatamente, exatamente. Né? O orientador, caso ele conheça bem a pessoa, ele pode mandar uma carta também, né? Não tem Mas aí, problema nesse nenhum, caso, né? em vez de enviar 2
não tem problema nenhum, mas em vez de ter 2 cartas, vão ser precisas 3 cartas. Certo. Sancler Vasconcelos está perguntando se mestre em Química pode se candidatar ao doutorado do ON. Pode, tranquilamente. Ele só precisa encontrar um orientador que tenha um projeto que se enquadre bem como se diz, na formação dele, né? Um projeto que seja mais voltado para a química, enfim, é possível. Já tivemos mestres em química, mestres em matemática que fizeram doutorado no ON, assim como graduandos também, né? Ah, interessante. Então, assim, é bastante gente, né, que pode fazer, é bem amplo, né? O segredo do doutorado é você conseguir encontrar um projeto. Esse é o primeiro passo. Maravilha. Bom, a seleção, qual é a diferença entre o processo de seleção do mestrado e para o doutorado? Tem alguma diferença? Além tem a arguição oral, né? E aí são avaliados os mesmos critérios de currículo, histórico, no caso o projeto, né? Isso. Nos 2 casos, no caso do mestrado será uma comissão de seleção e no caso do doutorado é a própria comissão da pós-graduação, né? A CPG, que vai avaliar. E o que é avaliado é a documentação enviada pelo candidato, certo? Então, no caso do mestrado, existe uma pré-seleção e depois os candidatos pré-selecionados vão para a entrevista. No caso do doutorado, não. Os candidatos inscritos, se tiverem enviado a documentação completa, se tiver tudo ok, eles são chamados para a entrevista. Maravilha. Eu acho que a gente passou basicamente por tudo, né? Só para confirmar que o valor da bolsa do doutorado é R$ 2.200 e o período de duração do programa é de 4 anos. Agora, só para a gente fechar, esse valor essa bolsa, as bolsas, tanto no caso do mestrado quanto do doutorado, existe, além, né, claro, do desempenho do aluno, existe algum tipo de prioridade? Por exemplo, tem a questão do vínculo empregatício, né? Quem não tem vínculo empregatício tem prioridade na concessão das bolsas, é isso? Exatamente. Quem não tem vínculo empregatício tem prioridade. Mesmo porque a bolsa não pode ser dada para quem tem algum emprego, exceto em alguns casos que são autorizados pelas agências de fomento. Existem alguns casos de professores que vão fazer a pós-graduação longe da sua cidade, enfim. Em alguns casos são permitidos, mas aí a pessoa tem que verificar isso justamente com a CAP. Tem aquela questão que a gente falou antes da dedicação exclusiva, né? Então, se a pessoa tiver um vínculo empregatício, ela não consegue essa dedicação para desenvolver o projeto. Exatamente. O que acontece muitas vezes é que a pessoa tem que pedir um afastamento. Então, no caso de professores, eles pedem um afastamento, aí depende do que a agência de fomento, como a agência de fomento trata aquele caso específico, se vai ser um afastamento remunerado ou não remunerado, certo? E aí, nesse caso, a gente avalia se pode ou não dar a bolsa. Quem decide isso são as regras das agências de fomento. Né? Certo. Então, mas de qualquer forma, a prioridade nossa é dada para os alunos que não têm vínculo empregatício. Bom, maravilha. Marcelo, eu acho que a gente já passou por todas as questões. Não sei se você tem mais alguma coisa que queira destacar sobre o processo. Não, que qualquer dúvida, qualquer curiosidade, enfim, pode escrever para a gente, né? Tem o e-mail, né? secpga, né? scpga@on.br. Aí qualquer dúvida as pessoas podem escrever para a gente, que nós teremos o maior prazer em respondê-las, né? Em tirar essas dúvidas. Eu estou colocando aqui o e-mail aqui nos comentários, que aí o pessoal acessa mais fácil. Se inscrever certinho. E sejam bem-vindos, né? É isso. Quem tiver interesse em fazer uma pós-graduação em astronomia, seja bem-vindo a participar do nosso processo seletivo. Com certeza o programa de pós-graduação em astronomia do ON é um dos mais procurados do país, né? A instituição de referência no estudo da astronomia. E tomara que venha uma leva aí, tenho certeza que vai vir uma leva aí de novos pesquisadores muito entusiasmados em estudar astronomia e entender todos os desafios dessa ciência. Tomara. Então é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem enviar para o e-mail que eu coloquei aqui nos comentários, secpga@on.br, que o Marcelo, responde para vocês, tá? Muito obrigada, Marcelo. Acho que a gente passou por tudo, foi ótima a live. Espero que o pessoal não tenha ficado com nenhuma dúvida. Que bom. Muito obrigado a você, Lorena. Foi ótimo também. E precisando, conte com a gente. É só chamar. Muito obrigada. Bom? Tchau, gente. Um grande abraço para você. Tudo de bom. Abraço para todos aí. Igualmente. Uma boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.